Aí está, bom dia pessoal, quinta-feira, 14 de agosto de 2025, agora são exatamente 9 horas e 37 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de mera. Dito isso, bom dia amigo, tô liberado? Eu já vim, tá? Já te escreveu, moça? Já te escreveu? Então, demorou então. É isso aí. Agora estamos nessa. Só um pouquinho, tá? Tu tem... Oi? Muito perrengue no Uber? Ah, é só ter que assistir o canal lá. É, dá uma olhada. É. Uma fotinho. Falei durante 2 minutos com o aplicativo com a câmera pausada, vocês acreditam nisso? Todo um discurso para falar sobre a manutenção do Moisés. Eu não sei até onde foi a gravação, mas enfim, acabei de fazer a manutenção corretiva do Moisés, trocaram, né, a pastilha de freio e os discos. Na minha opinião, desnecessariamente os discos, uma vez que eles atrasaram de alguma maneira, né, a substituição das pastilhas. Poderiam ter visto que ela estava gasta na manutenção que eu fiz há 2, 3 semanas atrás, dos 20 mil km. O carro está com 24 mil agora. Se tivessem previsto ali, né, ó, essa pastilha está gasta, ela vai se esgotar rapidinho, já teriam trocado lá atrás e os discos não seriam necessários agora, né? Pra quem não... Aqui no YouTube eu não falei nada, só no Instagram. Ontem eu saí pra trabalhar, fiz, sei lá, uma meia dúzia de corrida e fui obrigado a abortar a missão porque não tinha condição de rodar do jeito que estava. A gritaria era grande dos freios e a insegurança também, né? Até que, né, fiz ali uma meia dúzia de corrida, até que uma senhora, a última corrida que eu fiz, começou a fazer cara feia cada vez que eu parava numa sinaleira. E com toda razão, né? Não falei nada pra ela, não dei satisfação, poderia ter dado, mas finalizei a corrida dela, fui pra casa passar raiva sozinho. Mas tá tudo certo, foi feita a manutenção, substituição das pastilhas de freio, então já estamos em segurança, tudo certinho, bonitinho. E agora já estou indo buscar meu primeiro passageiro aqui no bairro Sarandi, levar lá para a Receita Federal na Laureano da Silva, lá no Centro Histórico de Porto Alegre. Então é isso, para cima deles e ferro nelas. Esquecendo, como é que faz assim, olha para cá. Não estou acostumado a gravar assim. A palavrinha secreta é hashtag AsaDelta. Repito, hashtag AsaDelta, para eu ter certeza que tu chegou comigo até o final deste vídeo. Feito então a primeira corrida do dia, ok. Vim para Receita Federal, chocolatão. Agora já estou aqui pela Loureiro, fugindo do Centro Histórico, né? Depois que eu iniciei a corrida que eu me dei conta, não tem corrida nesse horário no centro, né? Estou desacostumado completamente a trabalhar aqui nesse horário. Agora são 10h20. Enfim, tinha que chulhar uma corrida para qualquer lugar longe daqui agora, na verdade, de preferência Zona Sul ou GPA, né? Porque Zona Norte tá tudo trancado de trânsito, essa região não toca. Vou pegar João Pessoa aqui em direção ao bairro da Azenha, o bairro do Monumental. Grêmio é puro sentimento. Como é que é mesmo? Venho do bairro da Azenha, o bairro do Monumental. Tocou 5,88, mínima dessa. Aqui não, queridinha. Grêmio é puro sentimento, somos da banda do Imortal. Enfim, é isso. Um pouco ainda irritado
muito pelo fato de ter que levantar cedo. Eu tenho um problema gravíssimo com isso, é um problema meu e eu reconheço que eu não consigo ter um bom dia quando eu tenho que levantar antes do meu habitual. E olha, eu não sou daqueles de, eu vou dormir até as 11 horas da manhã, meio-dia, não. 8h30, 9 horas pra mim é o suficiente. Agora, tenta me tirar da cama antes disso pra tu ver o humor que eu fico. Às vezes, nem eu me suporto. Tô com outro aqui de 6h46, que eu nem vi pra onde é, que com certeza é uma viagem pra ficar aqui dentro dessa região. E eu preciso sair daqui, né? Porque, enfim. 10h21 da manhã. Sabe o que eu vou fazer agora? Na maior cara de pau. Não tocou nada até agora. Parei pra mijar no posto da João Pessoa com a Ipiranga ali. Não tocou nada nem pra mandar merda. Vou parar na frente da 0 hora, aqui na entrada dos funcionários. Que não é visto, não é lembrado, né? Outro dia eu peguei uma senhora, até comentei aqui, que ela foi repórter de TV da RBS durante um tempo. Hoje ela tá no TJ, se eu não me engano, na imprensa do TJ. E ela disse, olha, qualquer dia desse vou te chamar pra uma entrevista na TV, pra saber do que se trata esse teu carro. Então tá, seguindo a sugestão dela, a ideia dela, não foi isso que ela disse. Parar aqui, ó, na entrada dos funcionários da 0 hora, da rua 0 hora, por sinal. Tocou já. Não vou nem poder ficar aqui muito tempo. Vamos dar ali. Que merda. Tocou ali. Corridinha ok pra fazer nesse horário, mas vamos levar pro centro histórico de novo. Mas tudo certo, né? Tô aqui pra trabalhar gadinha com o aplicativo, pelo menos por enquanto, né? Pegar aqui na Ramiro Dávila, no bairro da Zenha, e vou ali pro centro histórico, Marechal Floriano Peixoto, na Comfort 12 pila. Tá boa essa corrida. Né? Não dá pra dispensar, não dá pra... deve ser demorado com certeza, deve ser, mas é pertinho e tal. Mas enfim, né? Eu ia fazer isso, ficar ali paradinho. Vai que passe um Fetter, o Fetter inclusive já colocou o diário na boca dele, né? Outro dia me deu os parabéns. Outro dia ele me respondeu no Instagram uma crítica que eu fiz a um comentário que eles fizeram no Pretinho, né? Daqui a pouco passa um Rafinha ali, fica curioso. Daqui a pouco passa um Léo Oliveira, me chama pra trocar uma ideia. Enfim, entenderam a minha lógica, né? E eu sei que eles estão chegando pro Bola agora. O Bola começa às 11. Mas é isso, na próxima oportunidade, se eu chegar ali sem corrida, eu faço plantão de novo, né? Porque se tem uma coisa que eu não passo, é batido, né? Na atual configuração que estou em relação ao carro, toda adesivada e tal, não tem como passar batido por ninguém. Sempre o pessoal vira a cabeça e tal. Hoje, quando eu tava indo lá pra Cove de manhã, era umas 7h30 mais ou menos, tava ali na Dom Pedro, tava tudo trancado, parei na frente de uma parada de ônibus. Não era parada de ônibus, mas eu senti umas 10 pessoas chamando o aplicativo na calçada, até me chamou atenção. Era uma firma, alguma coisa do CREA, se eu não me engano. Alguma coisa do CREA, não sei exatamente do que se trata. Lá na Dom Pedro II, um pouquinho antes do viaduto. E tinha umas 10 pessoas ali na calçada, todo mundo com o celular, provavelmente esperando o aplicativo. O que me chamou a atenção era aquele horário, né? Era 7h30 da manhã, saindo de um lugar comercial, entre aspas. E daí parei na sinaleira ali e tal. Quando eu vi, tinha 3 pessoas aqui, ó, tentando escanear provavelmente o QR Code do carro. E todo mundo de olho, uma moça sorrindo assim, achando engraçado. Ou seja, não passa batido, não passa desapercebido, né? Então, numa próxima oportunidade, eu vou ali fazer plantão na frente da RBS, porque quem não é visto não é lembrado. Feito então, vão ali. Alerta de pano seco, ligou. Agora, o veio ficou bem no meu... Vamos lá, vamos atirar aqui. Fechar os olhos e respirar. Ninguém bateu, tá tudo certo. Primeiro Barcelos, Hospital Maniza, saí ali. Me atirei na frente da lomba. E... tô com o alerta de pano seco ali, acabou, tô no meio do carro. Eu vou ali no posto São Geraldo, abastecendo, Baratão Combustíveis, está 5,47 gasolina comum. E eu vou ali aproveitar, já vou colocar minha carga para hoje e utilizar, né, o cupom Diário 20, que vai me garantir mais 20 centavos de desconto por litro
abastecido. Na prática, eu vou abastecer a 5,27 a gasolina comum. E ainda tem mais um desconto das baratinhas, que são quando tu te cadastra aí no Baratão Combustível com o meu código de indicação, né? Tu me deixa 1 centavo por litro que tu abastece. Não é nada, mas se juntar todos esses centavos aí, eu consigo fazer 5 pilas por utilização, por abastecimento. Então valeu para vocês que se cadastraram com o meu link, tá me ajudando bastante. Além dos 20 centavos que eu ganho por litro, eu não tenho mais 5 pila por abastecimento que eu consigo só juntando esses descontos que vocês me deixaram. Assim como quem vai a merda, né? Porque como diz aquele youtuber, uma mão lava a outra e as duas limpam a bunda. E tu não entendeu nada que eu tô falando? Baratão Combustíveis, aplicativo de desconto em combustíveis. Acesse a descrição do vídeo aqui, baixa o aplicativo, acessa, te cadastra com o meu código de indicação, daí tu vai me deixar esse centavinho por litro. E na hora que tu for fazer a compra do teu cupom, né, de abastecimento, lembrando que tu tem que fazer a compra antecipada do cupom. Antes de finalizar ali, tu vai lá aplicar o cupom de desconto diário 20. Tu tem 4 utilizações com 20 centavos de desconto por litro, certo? Dito isso, vamos lá então. Agora são 11h54. Depois que eu falei com vocês a última vez, que estava meio parado, meio arrastado, deu uma sequência boa de corridinhas, todas curtas na região central, é verdade. E não aqui, travesseiro, fui até o Iguatemi e voltei, inclusive, na região lá, não cheguei no shopping de fato. Mas tá sem trânsito, tá de boas, foi gostoso assim, conectadinhas e tal. E gostei do resultado, ó. Beleza? Tudo certo? Tem um adesivinho pra nós aí? Temos. Olha, os guris não tem minuto de sossego. Como é que é teu nome, meu bruxo? Guilherme, tem até Uber também? Sou Uber. Tá, deixa eu... Salve pra gurizada aí. Dá, só um pouquinho aqui, ó. Manda tu um salve pra gurizada. Pra cima deles e... Salve aí, ó. Pra cima deles e... Andrei. Pra cima deles e... Ferro nela. Agora tu veio, merda. Gurizada. Vamos lá. Feitou. Aí, mamãe. Feitou, vamos. Vocês por aqui seja muito legal. Eu me obriguei a bloquear, sabe? Tenho evitado ao máximo, mas eu me obriguei a bloquear. Ah não, paciência tem limite, disposição tem limite, boa vontade tem limite, tudo tem limite na vida. Inclusive o relógio do aplicativo. Pediu o lugar errado e me deixou esperando quase 2 minutos na Sarmento Leite, né? Levando buzinaço, aquela coisa toda, correndo risco de ser multado, patati, patatá. Mas em compensação, eu nunca vim tão rápido da Sarmento Leite para Baltazar de Oliveira Garcia. Eu acho que não deu 20 minutos. Peguei a Castelo Branco, a freio e pá! Quando vi, cheguei. Quando vi, já era. Agora eu vou buscar a Karina aqui na Juscelino Kubitschek de Oliveira e levar lá para Ernesto Ludwig, no bairro Chácara das Pedras. Agora são 1h10 da tarde. Ai! Sapiranga, 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 Sapiranga. Ivoti. Sapiranga. Sapiranga, 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 Sapiranga. Ivoti. Sapiranga. Sapiranga, 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 Sapiranga. Ivoti. Sapiranga. Sapiranga. Ivoti. Sapiranga. Igrejinha. Da igrejinha não, igrejinha é muito longe. Ivoti. Ai meu Deus, é Sapiranga. Sapiranga. Ivoti. Cara, você não tem noção a quantidade de 588 que tá tocando aqui. E eu direcionado pra Sapiranga. Agora são 2h03 da tarde. Ivoti, Sapiranga. Tô aqui na rua Euclides da Cunha, do bairro do Partenon. Direcionei, eu vinha vindo agora com um rapaz pra trazer aqui pro Martelinho de Ouro, que tá nas minhas costas. E lembrei do take aquele da Sapiranga. Que foi, se eu não me engano, lá na Intercap, aqui na região, na verdade.
há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, longe da civilização. Logo depois que o estagiário acabou com o nosso destino infinito, né? Vocês lembram disso? Os mais novos com certeza não sabem nem do que eu estou falando. Mas que para quem trabalhou naquela época, foi a época mais divertida de se trabalhar, né? Tu direcionava atravessado assim, ó, pá! E o aplicativo funcionava. E tu ia, e daí tu tirava, e daí tu voltava, e tu voltava, e era tirão pro lado, tirão pro outro. Na hora da dinâmica tu direcionava o Pedro Will, ficava puf, 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 puf. Um destino por corrida, e tu ia e tu voltava. Que delícia que era, né, cara? E daí logo em seguida que tiraram, não lembro que ano foi isso, acho que foi 22. Acho que foi antes de 22, não tenho certeza. Todo mundo entrou em desespero, né, inclusive eu. E daí eu fiz um take igualzinho a esse. Tipo, o meu direcionamento era psicológico, era mental, era mandando sons pro algoritmo entender que eu queria ir pra Sapiranga, no caso, né? Sim, porque eu fazia isso. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu intitulei Como Fazer R$6.000 limpo por mês. E eu uso como base a ferramenta principal para fazer os 6.000 limpo por mês, segundo eu, na época, era justamente... Sim, foi 22 que eu fiz esse vídeo. Então, no meio daquele ano, na metade do ano, foi quando caiu o destino definido, destino infinito, sei lá, chama do jeito que tu quiser. O meu argumento é justamente esse: sai de casa, direcionar para Novo Hamburgo e vai até onde tu conseguir. No caso, eu saía de casa, né, 11 horas da manhã. Daí quando chegava lá, voltava. Daí chegava no final da tarde, batia a cabeça ali no travesseiro, de noite fechava a meta. Esse era o meu argumento. Só que quando acabou o destino, me vi um dia deprimido numa sombra do Intercap e gravei esse vídeo que fez sucesso na época. Foi engraçado, de fato ficou. Foi espontâneo da minha parte, não foi nada treinado. É impressionante o que tá tocando de corrida aqui, tia. Tudo 5, 6, 7 pila. 5, 6, 7 pila. 5, 6, 7 pila. 5, 6, 7 pila. Sapiranga. Pivoti. Mais uma, 5,88. Mínima 10. Aqui não, queridinha. Aeroporto, ó. Tô com o aeroporto. E daí o que eu vou fazer? Chegar lá, vou ter que tirar o destino. Sim, eu estava direcionado para Sapiranga e vou para o aeroporto e vou perder o destino. Foda-se, eu não uso mais. Hoje estava conversando com 2 colegas lá na Cove. Desculpe, eu não peguei o nome de vocês. Justamente sobre destino e tal. Eu falei pra ele que eu tinha 13. Ele disse: tu tem 3 destinos? Cresceu os olhos pra cima de mim. Cara, eu tenho 3 destinos, mas eu não uso mais. Agora o estagiário não manda mais corrida pra onde tu quer. Ou ele te manda bater cabeça onde tu tá, com um destino longo como agora. Ele não vai mandar corrida lá pra Sapiranga. Ele vai me cansar. Ou ele vai te fazer pingar, passar o dia inteiro fazendo aquele destino. Ou vou fazer isso agora, ó. Te mando pro aeroporto, tá? Beleza, vai. Eu chego lá, vou ter que tirar. Por quê? Porque no aeroporto não funciona o direcionamento. Tu é obrigado a tirar. Não te manda a corrida se tu tiver direcionado. Ou tô errado? Ou saio de lá, né? Posso sair de lá com o direcionamento. Mas não, vou perder, já perdi. Não perdi ainda porque eu não tirei ele ainda. Mas o fato de ter aceitado essa corrida, eu já perdi o direcionamento. E tá tudo certo, eu não uso mais. Eu uso quando muito. Quando acontece de eu pegar uma corrida pro raio que o parta, daí eu forço a barra pra voltar o quanto antes. E quando eu quero ir muito pra casa rapidão, assim, tipo, não aguento mais, eu quero ir pra casa agora, e eu tô longe, Zona Norte e tal, daí eu direciono. Caso contrário, não uso mais. Vou só recusando, uma hora vem. Mesmo pra casa. É raro eu direcionar pra casa. É raro porque o cara recusa, de repente vem Zona Sul. Tá, vamos embora. É assim que é quase todo dia. Pegar aqui na lomba da Luiz de Camões a Thaís e levar pro aeroporto. Vamos ali ver o que tem pra mim agora. Eu tirei o destino, né? Porque se eu deixar com o destino definido aqui no aeroporto, ele diz que eu tenho que sair daqui pra receber a chamada. Eu nunca fiquei com o destino dentro do aeroporto pra ter certeza que ele não vai me mandar nada. Mas, enfim, já tirei destino, não queria ir pra Sapiranga mesmo. Era só pelo conteúdo. Na verdade, quando eu vi que era quase 2 horas, quando eu tava indo com aquele rapaz lá pra Euclides da Cunha, eu pensei, agora é a hora do tirão, né? Daí me veio à cabeça toda a história que eu contei no take anterior, de Sapiranga, aquela coisa toda.
No fim não veio tirão, veio aeroporto, mas pode vir agora. 17 pila pra rodoviária, não. Vamos esperar mais uma. Não tô afim de ir na rodoviária, mas não tô afim mesmo. Olha aqui atrás, tô sem chamada mesmo. Ó, disse pra eu ir para Araxis. Vai ter tirão, mas uma bela corridinha. Não estou te achando. Ah, sim, tu tá no lugar errado, merda. Estou bem na porta 2. A porta 2 é lá, mas eu tô na fila. Eu vou furar a fila então. Vou te pegar no lado de fora, lado externo. Ela tá na porta 2, lado interno. Não pode pegar aí. Tem que mandar mensagem pra ela. Então, só pra tu não dizer que eu sou louco. Não que eu não seja. É um canal do YouTube, já tô gravando inclusive aqui. Contando a minha historinha da viagem. Tá bom, diário de novo. Isso aí, segue lá, senhora. Feito. Então, só pra tu não dizer que eu sou louco. Não que eu não seja, mas não vou te entregar isso de bandeja. Trouxe a moça lá do aeroporto aqui pra um dos condomínios do Jardim Europa. Um rapaz ali na frente ficou parado me olhando, me cuidando. Não tem nada nem... Eu acho que não tem nenhum envolvimento com a minha passageira. A moça entrou direto no condomínio. E ele tá, continua lá, ó. Tá lá, ó, até agora. Ó, pegou o celular, tá digitando. Enfim, eu entrei ali no recuo pra deixar ela, ele ficou no bico. Vocês viram que eu respondi pra ele, né? Vou ali no posto no Neymar, que era agora, o posto que tem na frente do country. E já como se não houvesse amanhã. Então não deu nada certo, meu Sapiranga, mas vamos combinar? Eu não queria. Eu só queria... De qualquer maneira, agora são 2h59. Não vou dizer que fechei 200, porque senão eu estarei mentindo. Mas eu fechei R$194. Tá mais do que bom o movimento de hoje, mas tá mais do que bom o movimento de hoje. Tô bem satisfeito. Bem satisfeito. Acima da minha média. Essa é a minha meta para 5 da tarde. E agora são 3. Coisa linda, né? Não é pra isso que eu vi. Pá, não tem vaga. Esse posto é bom para localização e tal. Mas... tem um lá depois do Classic ali, ó. Depois do Celta. Mas às vezes não tem vaga. Posto apertado, pouca vaga. Enfim, achei aqui. Foi só falar que tava bom, né? Tem que interior. Já são 20 para as 4. Eu só fiz uma de R$12 até agora, nessa hora inteira. Tô aqui na Princesa Isabel agora, fiz R$12 lá da Vila Ipiranga. Aqui por cardiologia. E... estagiário... aquela coisa, né? Tipo, só toca 5, 6 pila, 7 pila, ou então se é 22 é pra fazer em 60. Você chega até a me emocionar. Se é R$22 é pra fazer em 67 minutos. Olha, 7 pila pra João Abbott, quantos minutos? 14. Que loucura, velho. Que loucura, cara. Que loucura. E tava ok, vamos combinar, tia. 200 pilas, 3 da tarde, é tudo que eu quero todo dia. 7 pila, 12 minutos. Só toca isso. 6, 7 pila, 7,47, Independência 330. Viagem de 14 minutos. Agora há pouco tocou uma de 21. Era pra fazer em 38 minutos. Lá pra Ipanema. Eu não sei se era Ipanema, não peguei o nome da rua, vi que era Zona Sul. E 5,88, mínima dessa. Aqui não, queridinho. Foi só eu abrir a minha boca. Por que quando eu abri a boca Sapiranga, tu não mandou uma pra Sapiranga direto? Porque tu é um filho da puta, né? Safadinho. Estagiário safadinho. Estagiário safadinho, só no nosso. Passei por 2 colegas agora que não tem outra palavra a não ser chamar de bunda mole, sabe? Bunda mole. No sentido mais literal da palavra. Literal não, né? Porque eu não sei de onde surgiu essa expressão e por que bunda mole. E o que de ruim tem uma bunda mole, né? Mas a expressão bunda mole significa aquele cara boca aberta, né? Outra. O que é boca aberta? Um cara sem sal e sem açúcar, pode ser? Um cara insosso, um cara inerte.
Uma pessoa inerte, uma pessoa boca aberta, sem atitude. Isso é boca aberta? Isso é bunda mole? Talvez, né? Tu sabe qual é a definição de bunda mole aí? Não a bunda literalmente dita, que não me interessa também. Vim aí eu trazendo o Henrique aqui pra Garibaldi. Daí peguei a João Guimarães e quando eu vi assim, tava vazio, assim, olha, a João Guimarães vazia essa hora da tarde, né? Ainda mais com o sol que tá agora, pegando no zóio de todo mundo que tá na Oswaldo e na Protásio Alves. O arrasto na Protásio e na Oswaldo, por causa do sol, ele se explica sozinho, né? E o que bunda mole tem que ver com isso? Eu sei que quando eu entrei na João Guimarães, eu vi lá longe, assim, ó. Eu entrei lá, eu tava passando a Felipe de Oliveira, eu vi lá longe 2 carros, lá na última quadra, já quase na sinaleira. Daí foram indo, eu fui me aproximando, eles foram indo, eu fui me aproximando, fechou o sinal, daí parei atrás deles. E atrás deles tinha mais uma meia dúzia de carro. Tá, fechou, beleza. Daí quando abriu o sinal, tinha um bus aqui me apertando na direita, eu tava pro lado esquerdo. Quem disse que os dois, os boca aberta, os bunda mole, saíram, ficaram ali. Eles não ficaram parados, mas eles saíram girando uma roda assim, ó. Não era em câmera lenta, era no slow motion, no menos 17, sabe? Bem assim, ó. E eu fiquei parado olhando aquela cena ridícula. Quando o buzinei, fechou o sinal de novo. Não acredito. Daí ficaram só os dois, daí parei do lado, né? Parei do lado, consegui sair, o ônibus foi. Daí quando entramos na Protásio, eles pararam, praticamente pararam assim, pra acessar a Protásio Alves, porque os dois, um polo e um verso. Eu vi, estavam com passageiro, inclusive, celularzinho grudado no painel. Que loucura, cara. Fico pensando, faz a mesma coisa que eu, ganha a mesma coisa que eu, se estressa do mesmo jeito que eu. Cadê o tesão desses caras pra trabalhar, porra? Puta que pariu, tchê. Vai, fico de cara. Vou pegar a Gabriele agora aqui no 925 pra levar, esqueci. Cristóvão Colombo. Acabei de ser demitido do Baratão. Demitido entre essa, brincadeira mesmo. Minha parceria foi encerrada, eu já esperava por isso. O Rogério também foi o pioneiro aqui em Porto Alegre, deu aqui uns 2, 3 meses, mais ou menos. E desligaram ele também, ele falou outro dia, inclusive, lá nas redes dele. E agora foi a minha vez. Alarico Ribeiro, Camaquã, 30 pila. 32 minutos. Não, tô com preguiça. Não vai ser uma boa corrida. Chegar lá às 5h30 da tarde. Podia ter ido. Ratei nessa. Mas enfim, pessoal, eu não tô. O cupom Diário 20 está desativado oficialmente por iniciativa da Baratão Combustíveis. Mas eu te aconselho que também continue. Eu vou continuar usando o aplicativo porque, de fato, a gasolina está mais barata. De fato, isso não é, né? E contra fatos não há argumentos. E o negócio é caçar cupom agora, né? O negócio é caçar cupom. Se tu descobrir algum cupom aí, me manda. Se teu cupom acabou, me pergunta se eu tenho algum. Hoje eu tenho 2 ainda na manga, mas eu não vou publicar aqui porque eu não sei a quem eu estou beneficiando, né, com essa indicação. Mas pode me chamar no direct do Instagram, que eu compartilho com você sem problema algum, como vários já fazem desde que começou essa campanha, né? Desde que eu comecei essa campanha. Então é isso, não existe mais o Diário 20, tá? Então fiz um take hoje ainda sobre isso. E depois disso, depois daquele take, que eu recebi a mensagem lá do pessoal do Baratão Combustível. Mas não deixe de aproveitar o desconto, que ainda assim, na minha opinião, tá valendo a pena. Eu não tive nenhum problema com combustível, principalmente com combustível, em nenhum dos postos que eu abasteci, e acabei conhecendo alguns postos que eu não conhecia e que eu fiquei bem satisfeito com o atendimento deles. Tá? Dito isto,
Vamos esperar o próximo passageiro do dia, o principal. Feito, 15 para as 8 da noite. Anoiteceu em Porto Alegre. Eu vou finalizando por aqui. Aproveitar esse paralelepípedo, vou falar sobre um comentário que um colega deixou esses dias aí, que eu não gostei, mas se ele entendeu assim, o culpado sou eu, que não soube transmitir, né? Porque eu sou responsável por aquilo que eu transmito, e vocês por aquilo que vocês recebem. Estou aqui na rua, não sei que rua é essa, aqui no bairro Santo Antônio, e vou acessar agora aqui Oscar Pereira. Estou finalizando por aqui o dia de hoje. Satisfeito com o resultado até então. Ainda está tendo, na verdade. Mas o Rafa, meu filho, me pediu uma carona. Eu estou cansado, porque eu estou desde as 5h30 da manhã acordado hoje. Eu não estou acostumado com isso. E pode me criticar. Eu acordo todo dia às 4, eu acordo todo dia às 5. Pode me criticar. Eu acordo todo dia às 8h30. Ponto. Cada um na sua, com alguma coisa em comum. Sobre o comentário do colega, então, esses dias eu não sei exatamente qual foi o contexto. O comentário veio assim, Daniel amaciando, ou qualquer coisa assim, todos os buracos da cidade. Eu lembrei disso agora porque eu peguei esse trecho de paralelepípedo, e eu tenho pavor, para quem me acompanha sabe que eu tenho pavor de pegar paralelepípedo por causa das minhas costas. Não que eu tenha problema de coluna, não, mas eu tenho pavor dessa tremedeira. Eu vou pegar mais uma hora pro sinal. Daniel amaciando todos os buracos da cidade, qualquer coisa parecida. É bom locar carro, né? Não precisa se preocupar. O dono que se ferre, qualquer coisa parecida. Ele quis dizer que eu não cuido do carro. O que eu entendi, então ele foi responsável pelo que escreveu. E eu entendi assim, Daniel não cuida do carro porque o carro não é dele, ponto. Essa foi a interpretação que eu fiz do comentário dele. Não respondi, porque eu não costumo responder comentário quando vem de forma ofensiva de alguma maneira, tá? Deixei quieto, tá tudo certo, me lembrei agora. Eu disse, acho que vale a pena um comentário, né? Eu vinha pensando agora, a única vez, eu tô há 8 anos como motorista de aplicativo, a única vez que eu tive problema de suspensão em carro foi no Focus, que, pra quem não sabe, era o meu carro. Eu quebrei o amortecedor lá na Avenida dos Prazeres, se eu não me engano. E na época, o primo da minha ex-esposa, ele tem até hoje uma loja de pneus, a Indicar, tá? A Indicar, tá por aí, uma delas é dele. E eu liguei para esse cara, eu tô com um problema aqui, tá batendo um negócio muito forte, tu faz amortecedores e... Claro, vem aí que a gente vê o que a gente pode fazer. Eu saí da Avenida Circular, fui até Benjamin Constant, me arrastando com o Focus, batia. Daí quando eu cheguei lá, ele levantou, colocou no elevador, a roda caiu, o braço inteiro quebrou assim. Né? Por quê? Porque o Focus não era para isso. O Antônio Aires já me dizia, o Focus não é para aplicativo. E naquela época eu fazia 99 como se não houvesse amanhã, porque era a única opção que eu tinha, né? Consequência disso, eu entrava em tudo que era buraco da cidade, tudo que era vila da cidade. Esse foi um dos problemas que o Focus teve. E eu não sei nem se eu reportei para vocês, se eu relatei, se eu documentei isso naquela época. Mas ok, resolvi o problema do Focus, da suspensão no carro. Ele trocou o amortecedor ali e tal. E a vida seguiu, né? O resto vocês já sabem. Se não sabem, procurem nos vídeos mais antigos. E depois todos os demais carros que eu tive de aplicativo, né, de locadora, né, nunca tive problema com suspensão. Porque eu tenho pavor de paralelepípedo. Sim, eu cuido dos buracos, só que tem buracos que são impossíveis de tu desviar. Por exemplo, aqui na Bento, perto do INSS, tem um buraco de bueiro ali, na faixa da direita, que é impossível tu desviar dele se vir no carro na esquerda. Tu não consegue, porque ou tu bate no carro do vizinho, ou tu vai passar por cima dele. Tem buracos que tu não consegue desviar. Isso é uma característica da cidade de Porto Alegre. Anda na Riachuelo pra tu ver lá como é que é. É uma tampa de bueiro atrás de outra tampa de bueiro.
Enfim, a cidade, algumas regiões são terríveis, né? E sim, eu seleciono corrida quando tem paralelepípedo. Se é uma corrida que não tá legal, eu não vou. Não faço, não entro em alguns bairros e tenho pavor. Chácara das Pedras, Santo Antônio, Ipanema, aquela parte antiga de Ipanema lá perto do rio. Tem alguns. Vila Assunção, eu tive mais cedo aqui na Pereira Passo, ali, aquela praça talvez seja a pior rua da cidade. E daí eu vou bem devagarinho, então, porque eu tenho pavor, não gosto dessa trepidação, não gosto, me incomoda. O cara não pode nem gravar sossegado aqui, tchê. Vamos! Mais um. É o dia inteiro assim. Enfim, dito isso, respondi o colega que estava aqui, não estava entalado, eu simplesmente desconsiderei, mas lembrei agora, eu acho que é pertinente comentar. Então estamos finalizando o dia de hoje por aqui, eu estou indo buscar o Rafael aqui no Menino Deus, meu filho, como eu comentei mais no início desse take, pedi uma carona e disse, vamos lá ali. Aproveitar que eu tô cansado, mas tá tendo ainda. O dia foi bom ali até, com exceção das 3 às 4, que eu fiz 12 pila que eu trouxe aqui, com exceção das 3 às 4. E depois das 5h30, 6 horas, quando deveria ter putaria e não teve, era 2 pila no mapa, aquela cor laranja, cor de caganeira. E daí eu fiz 2 ou 3 corridas longas, assim, entre aspas, né, demorada, 2 de 30 minutos, deu 30 e poucos reais cada uma. Com exceção desses 2 períodos de tempo, o resto do dia foi bom e agora tá sendo. Eu fiz 3 corridas de 12 pila agora na sequência, 12, 13 pila na sequência, rapidinho. A última foi essa que eu peguei no Clínicas e trouxe pra cá, pro bairro Santo Antônio, já pifadinho pra pegar o Rafa aqui no Menino Deus. Estou indo ali agora fazer isso. Então eu gostei do dia de hoje. Em geral, não bati meta, fiquei longe da meta. Só queria lembrar outra coisa pra vocês. A meta é pessoal de cada um, né? Eu nunca escondi a minha, R$500, né? E tenho alcançado ultimamente em raras oportunidades, né? Mas se a tua meta é 300, tá tudo certo, cara. Esse dia alguém vem me criticar, porque não sei o que só faz 400, cara, se 400 pra mim não resolve, só pra deixar bem claro. Mas se 400 pra mim é bom, show de bola. Se 600 é insuficiente, sinto muito, cara, corre atrás, né? Então, essa questão, o pessoal, eu tenho cada vez menos falado de valor aqui, eu vou me afastar muito dessa pauta, porque isso é muito de cada um sabe onde aperta o seu sapato, né? E isso tem que ficar bem claro para tu definir o horário que tu vai trabalhar, para tu definir a região que tu vai trabalhar, para tu definir a quantidade de horas e dias que tu vai trabalhar. Tu tem que saber quanto que tu precisa. Sabendo disso, tu corre atrás, dá-lhe no meio quando tu estiver na pista. Faz o máximo que tu puder quando tu estiver na pista. Se tu quiser parar às 3 da tarde porque tá bom pra ti, show de bola. Show de bola, tá? Eu acho que precisa ser dito essas coisas, sabe? Porque às vezes o cara vai criticar, não, porque não sei o que. Outro dia o cara disse, porque tu deve estar ganhando muito dinheiro na rede social mesmo, porque toda hora tu tá parando. Cara, não tô ganhando dinheiro, infelizmente. Mas esse assunto para um outro podcast. Tô chegando aqui, o Rafa tá na Saldanha Marinho, já deve estar me esperando ali. Então, vou finalizar. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais. E que não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. E não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.